Economia informal como parte da economia não observada no setor agropecuário do município de Mamanguape. Um estudo com base na contabilidade social. Autores Romero Campos de Souza Moreira Júnior e Ana Canda Vieira Ferreira. A produção agropecuária é hoje um dos principais pilares da economia brasileira. Por fatores históricos, culturais, geográficos, socioeconômicos e outros, a agropecuária tem um papel há muito tempo de grande relevância no cenário econômico nacional, visto que ela abastece grande parte da população do país, não só com a produção em si, mas também por mobilizar outros setores que geram emprego e renda. Em 2019, de acordo com o IBGE, a soma de bens e serviços decorrentes da agropecuária chegou a 1,5 trilhão, onde representa 21,4% do PIB brasileiro. Em 2020, segundo o CPE, o PIB avançou 24,31% com relação a 2019 e alcançou uma participação de 26,6% do PIB brasileiro, chegando a quase 2 trilhões. Já em 2021, continuou tendo esse aumento. De acordo com o CPE, o PIB agro brasileiro cresceu 8,36%, chegando a um total de 27,4% do PIB brasileiro, sendo maior desde o ano 2004. No Nordeste, segundo a do IPEA, a agricultura tem um papel de destaque na economia regional, com 82,6% da mão de obra do campo, que equivale à agricultura familiar. É muito importante conhecer a produção agropecuária em diversos âmbitos, pois isso possibilita conhecer mais detalhadamente a realidade socioeconômica de cada localidade e a gestão pública tem mais um meio de suprir as necessidades da população e atender, bem como aperfeiçoar o processo de arrecadação. Para entender as variáveis que envolvem o processo de levantamento de dados da produção agropecuária, é necessário conhecer alguns fatores que atrapalham na tabulação de informações. A ausência desses registros ela é conhecida como economia não observada. Ela impacta no desenvolvimento econômico e social de uma região, onde se verifica uma subdeclaração, uma informalidade ou uma ilegalidade por parte de empresas para com o desenvolvimento da sociedade e com a gestão pública. Com base nesse contexto, a pesquisa questiona-se como a economia informal parte da economia não observada, apresenta-se no setor econômico da agropecuária no município de Mamanguape. O objetivo geral da pesquisa é mostrar a economia informal como parte da economia não observada no setor econômico agropecuário do município de Mamanguape, observando o desempenho da economia agro de 2010 a 2020. Os específicos são estudar a contabilidade social, observando sua importância e seu objetivo, destacando características da atividade produtiva da economia não observada, descrever o cenário da atividade agropecuária do município de Mamanguape de 2010 a 2020 e apresentar a economia do município de Mamanguape durante o período de 2010 a 2020, destacando a economia informal do setor agropecuário como parte da economia não observada da região. Essa pesquisa ela se justifica pela necessidade de entender a realidade socioeconômica produtiva do local, da região, no ramo agropecuário, onde pode possibilitar informações para um planejamento econômico e social com as políticas públicas mais assertivas de incentivo à produção, geração de renda, qualidade de vida, desenvolvimento econômico. O estudo visa contribuir com informações obtidas de embasamento real a partir da análise do conhecimento das particularidades da região, objeto da pesquisa, e a partir dela gerar conhecimento tanto para a sociedade quanto para a gestão pública. Essa pesquisa ela é alinhada ao Grupo de Estudo de Contabilidade Social e Finanças, onde, por apoio do PIBIC e PIVIC da UFPB, ocorre um estudo com informações acerca de vários setores, como de indústria, serviços e o agropecuário. Sobre a contabilidade social, ela tem como objetivo principal registrar as receitas e despesas da economia por meio da contabilidade geral e subsidiar informações da contabilidade social ou nacional. Essa contabilidade nacional, de acordo com Ramos Feijó, ela se difere um pouco do entendimento tradicional da contabilidade, que a contabilidade, basicamente, ela foca no patrimônio. Então, na contabilidade nacional, que seria a social, ela foca em ter uma análise mais social, ela tem uma visão mais macroeconômica, que ela visa entender a realidade do meio, da localidade. Sobre a economia não observada, no Brasil, algumas metodologias de estimativas para se entender a realidade da economia nacional, tais como PIB, poupança, investimento, entre outros. E uma delas é o Sistema de Contas Nacionais. De acordo com Alec, Neto e Ramos, o Sistema de Contas Nacionais apresenta as informações e dados referentes à distribuição, geração e uso de renda do país. Apesar dos avançados modelos de coleta de dados, ainda existem algumas informações que não conseguem ser identificadas, pois nem toda a produção ela é declarada. Essas informações não declaradas elas se encaixam na economia não observada. De acordo com a Lacnet e Ramos,
A economia observada é composta por atividades produtivas realizadas por família informalmente para uso próprio, atividades que são deliberadamente subdeclaradas pelos produtores, atividades ilegais e ainda as estatisticamente subcobertas. A economia observada é composta por algumas subcategorias, são elas a produção ilegal, a produção oculta e a produção informal. A LACNET e Ramos, elas definem a informal como um conjunto de atividades produtivas nas quais se caracterizam por ter uma estrutura de organização deficitária e também por não possuir uma definição mais específica entre trabalho e capital, como fatores de produção, onde a produção é voltada majoritariamente para o mercado. A metodologia foi feita em um estudo bibliográfico, através de como referência livros, artigos acadêmicos, teses, e o documental, onde foram obtidas informações junto ao IBGE, a Prefeitura de Mamonguape, ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a Emater. O município de Mamonguape ele fica localizado no litoral norte da Paraíba, ele tem cerca de 45 mil habitantes e uma área territorial de cerca de 337 mil quilômetros quadrados. É um polo econômico da região conhecido como Vale do Mamonguape. De acordo com o IBGE, em 2019, Mamonguape apresentou um PIB de 689 milhões e PIB per capita de 15 mil e valor adicionado bruto de 34 milhões no setor agropecuário. De acordo com o IBGE, esse valor adicionado bruto é o valor no qual cada um dos três setores da economia adiciona ao total da produção da região. O PIB ele é a soma dos valores com consumo, investimento, gasto do governo, também referente ao que foi agregado na região. Aqui segue algumas tabelas que a gente pode analisar o avanço do PIB e de alguns outros dados no município, de 2010 a 2009. A gente pode observar esse crescimento no PIB, que em 2010 era 305 milhões e passou para, como eu já disse, 689 milhões em 2019. O valor adicionado bruto passou de 22 mil para 34 mil. Aqui a gente consegue relacionar sobre a economia informal a quantidade de feirantes, porque muitos feirantes do município eles não declaram o que produzem, o que vendem, e a gente pode ver que mesmo não havendo um crescimento tão grande na parte declarada, a gente consegue ver o quantitativo de feirantes crescendo ano a ano. A gente vê aí de 2015 a 2021, segundo dados da Secretaria Municipal. E aqui a quantidade de estabelecimentos agropecuários de acordo com o IBGE, na Paraíba e em Mamonguape, que são 1.093 estabelecimentos que produzem algum produto de origem agro. Segundo já do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mamonguape, referente ao ano de 2021, a quantitativo de 912 propriedades familiares no município. Sobre o quantitativo de produtores rurais, o sindicato ele informou que está sendo feito um levantamento, porque o que eles têm hoje ele está desatualizado, ele consta 17 mil sindicalizados, só que nesse número vai estar gente que já morreu, que se aposentou, entre outros. Sobre a condição legal do produtor em relação às terras, se ele se encaixa produtor individual, cooperativa, sociedade anônima, condomínio, percebe-se que há uma retomada no setor agro com relação à participação no PIB brasileiro, sendo visto um crescimento dessa participação ano a ano, chegando a 27,4% do PIB nacional. Isso mostra a importância e o potencial do setor para a economia nacional. Com relação à Mamonguape, os dados levantados mostram que a agropecuária tem uma grande participação na economia, assim como nacionalmente. Há uma percepção, com os dados levantados em Mamonguape, até então, que existe uma grande quantidade de pessoas trabalhando em diversas atividades ligadas à agropecuária, à agricultura, entre outras, e se mantém na informalidade. Diversos fatores justificam isso, como a falta de informação por parte dos produtores sobre a necessidade de estar regularizado e o temor por parte deles de perder algum benefício. Diante da dificuldade para o levantamento, visto que, por se tratar de uma pesquisa de economia não observada, muitas informações não estão disponíveis no IBGE, porque o produtor ele fica com medo de declarar, ou a prefeitura ou algum outro órgão. Então, existe essa dificuldade, e por isso existe o fato, o ramo da pesquisa da economia não observada. Nossas referências e muito obrigado pela atenção, e é isso.